Olá, queridos, paz de Cristo, uma alegria estarmos juntos mais uma vez aqui no meu canal no YouTube, Pastor Gilson Paulo Oficial. É um privilégio, uma alegria trocarmos aqui informações, conhecimentos, com vistas ao crescimento mútuo, que sejamos uma bênção nas mãos de Deus para abençoar pessoas, expandir o reino de Deus e também sermos abençoados pelo Senhor, viu? Aqui eu vou iniciar mais um vídeo, e aqui na ocasião uma reflexão sobre a parábola do rico e Lázaro, fruto de uma pergunta que me fizeram lá no meu perfil no Instagram, Gilson Paulo Oficial. Inclusive, quero que você também aproveite aí a oportunidade para me acompanhar também no meu Facebook, bem como no Instagram, em que lá eu coloco uma caixa de perguntas e as pessoas fazem perguntas difíceis que às vezes me demandam a necessidade de fazer um vídeo para responder, porque não dá para responder em um minuto apenas. E foi o caso aqui agora sobre a parábola do rico e Lázaro, que vou pensar com você aqui em 20, 30, 40 minutos no máximo sobre essa parábola. Também aqui aproveito para poder ressaltar para você essa taxa vermelha aí, ó. Inscreva-se e invista no canal Crescendo pela Palavra, que é o meu canal no YouTube, Pastor Gilson Paulo Oficial. E também está aí a minha chave Pix, bem como o telefone de contato para a agenda, é a agenda Pix, 21 98477 8523, 21 98477 8523. Não perca a oportunidade de se inscrever, acionar o sininho, compartilhar, curtir e comentar e fazer também as suas perguntas. Tá? Nesse canal eu posto normalmente 2 vídeos por semana, um sobre um tema teológico qualquer, essa de hoje sobre a parábola do rico e Lázaro, e um vídeo sobre a lição da EBD publicada pela editora Central Gospel. E a partir do próximo trimestre, último trimestre de 2023, eu postarei também sobre as publicações da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, da CPAD. Portanto, 3 vídeos por semana, no mínimo 2, e que visando crescermos juntos, tá bom? Não esqueça de investir no canal, abençoando a minha vida com o seu Pix, que servirá para abençoar a minha vida e também para investir aqui em equipamentos melhores para o canal. Estou aqui precisando de comprar um microfone profissional, melhorar aqui a qualidade da câmera, enfim, do ambiente aqui do estúdio, para oferecer a você um serviço de qualidade e de excelência para a glória do Senhor, beleza? Dito isso aí, vamos pensar aqui nessa parábola, a parábola do rico e Lázaro. Está aí na sua tela a parábola do rico e Lázaro. Uma parábola que consta exclusivamente no livro de Lucas, portanto é uma informação lucana, capítulo 6, versículos 19 ao 31. E pensaremos sobre esse texto aqui a partir de agora. Então quero que você acompanhe comigo aqui a leitura do texto. Abra sua Bíblia no Evangelho conforme escreveu Jesus, em Lucas. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31, que diz assim: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caem da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio.
e chamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto em um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Lucas 16, 19 ao 31. 19 ao 31. Veja, essa parábola aqui, vou usar aqui a palavra parábola, vamos pensar se ela é ou não parábola. Eu destaquei algumas questões presentes nesse texto. Questões essas que eu vou aqui discorrer com você em rápidas palavras. A primeira é essa: esta parábola, fato ou ficção? É de fato uma parábola? Em que consiste uma parábola? A história que Jesus trouxe à baila é uma história fidedigna? É uma história factual? É uma realidade? Ou meramente uma alegoria? Ou uma ficção, ou meramente uma história para estabelecer uma comparação típica de uma parábola? É parábola ou não? É fato ou parábola? Seria essa a ideia aqui. Segundo, o motivo foi a avareza dos fariseus. Qual o motivo de Jesus trazer à tona essa parábola, esse texto, essa explanação? O motivo foi a avareza dos fariseus, e aqui vamos pensar sobre os males da avareza. Terceiro, riqueza e pobreza na Bíblia. Como a Bíblia trata a riqueza e a pobreza? Haja visto aqui um paralelo que Jesus fez de um homem rico, de posses, e Lázaro, um mendigo, alguém despossuído, portanto alguém pobre. E como então a Bíblia trata a questão da riqueza e da pobreza? Em quarto lugar, tratar sobre a realidade do inferno. O inferno existe ou não? É uma fábula, é uma ficção, é uma mitologia grega que permeia o contexto judaico, ou é de fato fato? Então, como tratar da realidade do inferno? E aí, tratar sobre um tema muito sensível, mas tratar com respeito, tratar com tolerância e tratar com cordialidade, mas com firmeza, mas com posicionamento de um livre pensador ou fazendo uso da liberdade de expressão e também da liberdade religiosa, sem ser ofensivo a quem quer que seja, porque o país, inclusive, é um país laico, e por ser laico, ele faculta a existência das religiões. Um país laico, ele não persegue religião, ele faculta condições para que elas existam, diferente de um Estado ateu que é contrário ao discurso religioso. E por fim aqui, destacar, à luz do contexto bíblico, da perspectiva cristã, o destino eterno. Então veja que aqui serão temas sensíveis que vou tratar com você nesse vídeo a partir de agora, com respeito, e peço a Deus de verdade graça e iluminação para que esse vídeo atinja os corações das pessoas, visando edificá-las para a glória de Deus. Vamos lá então aqui tratar se é uma parábola ou uma ficção ou um fato. Aqui, veja, fato ou ficção? Na verdade,
esse texto aqui que Jesus traz à tona, aí alguns dizem que fazem parte ou não daquele momento que ele estava ceando com o fariseu, e por conta disso faz um discurso desde o capítulo 14 de Lucas até esse agora 16, né, sendo naquele ambiente ou não, o fato é que ele desenvolve essa parábola para responder questões que os fariseus, os religiosos da época estavam provocando. E Jesus, então, para respondê-los, ele traz não somente essa parábola aqui, né, essa parábola do rico e Lázaro, como também anterior a essa, que é a parábola do mordomo infiel, também no capítulo 16, que inclusive inicia o texto que trata a questão vinculante à riqueza, à mordomia, a maneira como devemos tratar esses bens, a compreensão, e Jesus traz à tona um texto difícil, um dos mais difíceis de Jesus, sobre a parábola do mordomo infiel, que o Senhor soube da sua infidelidade, ele buscou de subterfúgio para poder resolver o problema da sua infidelidade e colocar panos quentes nos seus equívocos. E aí Jesus fala que os filhos das trevas são mais prudentes que o filho da luz, né? Enfim, aí nesse tom há uma zombaria por parte dos fariseus, porque eram avarentos, e por conta disso ele traz essa história de Lázaro e do homem rico. A pergunta, em princípio, é essa: é uma parábola ou é um fato? Veja, pelo fato de se tratar de uma parábola, não significa dizer que parábola tem a ver com questões, questões fictícias, questões lendárias, ou questões inverídicas, ou uma alegoria. Uma parábola ela pode se tratar a partir de elementos concretos e reais, porque a ideia da parábola é você estabelecer um discurso para que através dele você consiga abordar outra questão. Ele serve de elemento concreto para se remeter, se reportar a uma questão abstrata, ou uma ideia secundária, ou um segundo nível de compreensão, parte de uma concretude para retratar outras verdades. Portanto, da ideia da parábola, do lançar para estabelecer comparação, estabelecer a ideia do símbolo, né? Portanto, é uma leitura metafórica, a aplicabilidade, mas ela pode partir de uma questão concreta. Mas para além disso, e se você quiser que eu faça para você depois um vídeo sobre explicando a importância das parábolas e explicar tecnicamente o que seria isso, só botar aqui no comentário que eu farei com o maior prazer, com a maior alegria. Mas o fato é que essa questão ela não se inicia para tratar de uma parábola, de uma comparação. Um homem saiu a semear, que é uma ideia hipotética, e explica sobre as sementes lançadas, uma caindo em pedregais, entre espinhos, umas que as aves comeram, outra em terra boa. Aí então ele vai fazer uma aplicação para retratar as verdades eternas do reino de Deus, a parábola do semeador, né? Como tem trocentas outras parábolas. Aqui não, aqui ele começa já rompendo essa ideia de alegoria ou essa ideia de parabólica. A própria ideia de parábola que nós colocamos está mais na epígrafe, ou seja, naqueles acréscimos que as editoras fazem em relação dele, que no próprio texto. O texto começa direto dizendo: existia um homem, um rico, e Lázaro. E ele usa o verbo existir, ou o verbo havia, do verbo haver, né? Interessante que esse verbo existir, ou esse verbo haver, que é o eimi, que é um termo grego, eimi, é um verbo grego que aponta para essas questões, para o ser, existir, acontecer e estar. É o ser e estar, também existir e acontecer, que é o verbo eimi. Então você percebe que a própria palavra, no seu étimo, no original grego, que começa havia um homem, aponta para a existência, havia, existia. Portanto, não está se remetendo a uma ideia hipotética, né? Uma ideia alegórica. É uma declaração que existia um homem, houve um homem, existia um homem que era rico e existia um que era pobre, chamado Lázaro. Além disso, veja que dá nome a personagem, né? Havia um homem rico, né? Não se menciona o seu nome, porém se menciona que ele possuía 5 irmãos, né, da cidade ainda, que descreve a forma como esse homem vivia, né? Assim, e tinha um outro homem chamado Lázaro. Veja que ele dá nomes, é como se essas pessoas fossem conhecidas dos seus interlocutores. Ele dá um tom de factual, de realidade, de historicidade ao relato. A questão dessa historicidade nós temos dificuldade de tratar porque ela perpassa
ultrapassa o mundo sensível e atinge o mundo inteligível, o mundo espiritual, o mundo numa outra dimensão, aí a gente acaba tendo uma ideia de ser parabólico porque entrou num universo espiritual. Mas para Jesus entrar no universo espiritual, para ele era normal, não tira, não torna a narrativa verídica ou inverídica, porque para ele era normal tratar de elementos espirituais como sendo algo verdadeiro, entende aqui? Nós damos essa força de parábola porque ele transcende a vida pós-túmulo. E pós-túmulo nós marcamos de mistérios, né? Ou de elementos que não sabemos afirmar, ou enfim, para essa concepção nossa agora de uma mentalidade cartesiana, ou iluminista, ou científica, deixamos de lado essas questões para além da matéria. Mas para o fato é que Jesus trata isso como uma naturalidade tremenda. Inclusive a fé tem o seu auge, que Jesus até elogia, quando esse mundo físico e o mundo espiritual estão interligados, e que para o homem de fé é normal na esfera espiritual ou na esfera material. É o caso da mulher cirofenícia, é o caso do centurião de Cafarnaum, que eles não viam essa dicotomia, digamos assim, entre o mundo material e o mundo espiritual, entenderam que Deus tem autoridade em ambos os mundos, porque ambos foram criados por Deus e, portanto, fazem parte do seu domínio e estão debaixo da sua autoridade. Esse é o nível de fé. O que Deus fala com você no âmbito espiritual, pode crer que acontece, intervém no mundo físico sem nenhum problema, porque o Senhor, ele é o Senhor. Diz assim a Bíblia, né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Portanto, ele é o Senhor dos senhores. O fato é que ele afirma: existia um homem, é o verbo eimi, né? Existir o verbo eimi tem a ver com ser, existir, acontecer e estar. Portanto, não passa pela uma ideia de fábula, mas sim de fato. Apresenta os nomes: um rico e outro Lázaro, ainda dá o nome da pessoa, Lázaro. Expõe a realidade de ambos, a maneira, o modo de vida, né, o estilo de vida que cada um desfrutava ou vivia. Expõe a realidade de ambos. O rico tinha 5 irmãos. Aí cita a questão da crença sobre Abraão, cita a realidade também de Moisés, bem como também a existência do Hades, elementos da realidade. Ao citar Abraão, nessa crença do seio de Abraão, eu vou explicar para você que sentido é essa do seio de Abraão, mas a figura do Abraão, da personagem, é parte da premissa da realidade. Ele cita Moisés como sendo um elemento para retratar o próprio contexto de um bloco da Bíblia hebraica, que seria, no caso, que é a Torá, né, a lei de Moisés, mas Moisés enquanto uma figura real, verdadeira, né? Então, portanto, ele não traz elementos míticos, elementos inverídicos ou alegóricos. Ele trata de questões da realidade. O texto é carregado de uma narrativa concreta, né? Não figuras de linguagem, mas sim declarações de elementos do dia a dia. O rico e o Lázaro eram personagens reais. Possivelmente, Cristo os conhecia e sua história. Neste mundo e no porvir. É solenemente localizada por Jesus com o objetivo do proveito moral dos homens em todos os lugares, né? Além disso, veja, os símbolos são as sombras projetadas das realidades. Aqui, repito, uma parábola ela pode começar a partir de elementos concretos. Você pode usar uma história verdadeira, real, para lançar verdades eternas também, ou verdades mais profundas. Não precisa necessariamente de inventar ou de tratar uma narrativa elucubrativa ou ficciosa para tentar estabelecer um paralelo. Você pode fazer um paralelo de questões concretas, tá? Contar um fato real e a partir do fato real avançar e aprofundar, beleza? Então, na minha cabeça,
na minha forma de compreender, Jesus não está tratando de uma ficção, mas sim descrevendo um fato, uma história real, que existia um homem que era rico e um outro que era pobre chamado Lázaro. Esse rico tinha 5 irmãos, né? Assim, e o Lázaro, ele tinha uma vida pobre, mas que possuía um estilo de vida diferente por causa de questões sociais, mas que pós-túmulo houve mudanças nessa questão, porque a nossa vida daqui e agora reflete na eternidade. O que fazemos aqui nessa vida, como diz lá o grande clássico hollywoodiano, o que fazemos nessa vida ecoa na eternidade, né? Ou seja, a nossa eternidade é determinada por aquilo que fazemos aqui e agora. A Bíblia mesmo diz que cada um receberá segundo as suas obras. É importante atentar para nossa semente no aqui e agora, porque isso reverberará na eternidade, seja para o bem, seja para o mal. Até o cristão salvo em Jesus, ele receberá galardão, ou galardões, e esses galardões estão condicionados àquilo que ele faz no aqui e agora, diante do tribunal de Cristo, beleza? Vamos aqui avançar aqui. Primeiro, então, não é uma parábola, é um fato, é um histórico. E aqui citei por quê? Porque o verbo existir, nome de pessoas, histórias detalhadas, que Jesus aprofunda para além do túmulo, né? Enfim. Agora, o que motivou essa parábola? O que motivou foi exatamente a avareza dos fariseus. Aqui é uma questão para você pensar. Essa parábola extremamente séria nasceu da zombaria dos fariseus com relação ao ensinamento da parábola que se tinham ouvido dos lábios de Jesus, que é a parábola do mordomo infiel, que ele está batendo exatamente na questão da avareza. Então veja que Lucas coloca: e os fariseus, uma seita religiosa judaica, que inclusive tem aqui no meu canal 2 vídeos que eu trato sobre as seitas do judaísmo, eu explico sobre fariseus, saduceus, herodianos, zelotas, essênios, escribas. Tem aqui 2 vídeos aqui que eu explico as suas origens, as suas essencialidades doutrinárias delas, a forma de atuação, enquanto os saduceus tinha um papel muito forte no templo, junto dos sacerdotes, fariseus na sinagoga, herodianos no palácio, né? Os essênios no contexto mais do deserto da Judéia, bem como também os próprios zelotas, que tinham um espírito mais libertário, portanto queria salvar Israel a partir ou mediante a força bélica, das armas. Enfim, tem toda aqui uma estrutura que eu explico aqui embaixo, tem 2 vídeos no meu canal, pode ver aí, seitas do judaísmo, que você vai entender a natureza dos fariseus. E aqui Lucas faz uma assertiva tremenda, ó. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele, de Jesus. Eu destaquei a palavra avarento e a palavra zombavam, né? A avareza e a zombaria. Eu vou explicar para você em que sentido eles eram assim avarentos e zombavam de Jesus. Vamos lá aqui, ó. Veja aqui, ó, a avareza dos fariseus. E os fariseus, que eram avarentos, veja que a palavrinha aqui, avarento, no texto, ela tem uma palavrinha no original grego interessante, que facilita muito a compreensão dessa ideia da avareza, né? É filorginos, que filo tem a ver com amigo, né? Filorginos seria amantes do dinheiro. O avarento é aquele que ama o dinheiro. E por amar o dinheiro, ele o serve, serve o dinheiro, ele se inclina, ele deifica, diviniza, ele se torna a pessoa um escravo do dinheiro, porque o seu apego, o seu amor ao dinheiro é tão grande, que ele não abre mão para perdê-lo, ele vive para poder acumular riquezas, porque ele é um avaro, é um ávido, é um avarento, é o apego excessivo, exagerado, é o apego descontrolado em relação ao dinheiro, que ele vive no avaro, de modo avaro, ou com avareza, com esse apego desenfreado sobre o dinheiro, e o dinheiro passa a ser um senhor dele. Aqui é um problema porque o dinheiro em si não é mal. O problema está quando você vive em função dele.
e quer acumular de modo irrestrito, incontrolável e insaciável. Dessa forma, o dinheiro que deveria servir a pessoa acaba sendo o senhor da pessoa. Então acaba entrando na ideia até de uma espiritualização e de uma religiosidade em termos do dinheiro. Não é à toa que a Bíblia diz que não se pode servir a dois senhores, né? Porque esse senhor riqueza, que é o mamon, acaba sendo de fato um senhor da vida da pessoa, e a pessoa esquece que o dinheiro não deve ser divinizado, porque aí se pratica tal idolatria, porque a avareza, disse Paulo, é idolatria. Como assim idolatria? Esse apego, esse amor, essa doença, né, em relação ao dinheiro é tamanha ao ponto dele, o dinheiro se tornar uma divindade, e a pessoa pratica a idolatria. O que é idolatria, pastor? Idolatria é fazer Deus aquilo que não é Deus. Essa é a dimensão mais assim profunda que eu achei sobre idolatria. Esse ídolo, essa imagem que você estabelece um culto, né, uma latria em relação à imagem. Você cultua, você diviniza e, portanto, você se prostra, vive para, doa a sua vida e fica preso à riqueza e acaba praticando idolatria. E quem ama o dinheiro está perdido, porque o avarento não herdará o reino de Deus. Esse dinheiro acabou sendo o senhor dele. Tem muitas pessoas que estão de fato vivendo à mercê, sendo escravizada pelo dinheiro. Como o pastor sabe se a pessoa ela é avarenta? É fácil. Essa pessoa ela é generosa, ela ajuda as pessoas de modo despretensioso, ela compartilha os seus bens com as pessoas. Essa pessoa ela é liberal nas suas ofertas, quando evangélica, né? Ou seja, contribui de modo prazeroso, tem alegria em contribuir. Ela é dizimista. Veja, um avarento, ele critica o dízimo, não é dizimista, portanto, ele critica essa entrega de oferta liberal para Deus, ele cria 1000 explicações, ele age como agiu Judas. Como é que pode derramar esse perfume nos pés de Jesus? Poderia vender, por 300 denários e dar aos pobres, mas não vende, não derrama, não dá aos pobres, é só balela, é porque a pessoa é avarenta. Judas metia a mão na salva. Às vezes as pessoas estão com o discurso de Judas e pensando que está agradando a Deus. Jesus então repreendeu aquela fala e disse que aquela mulher fez uma grande obra, estava preparando para eventos futuros relacionados à sua morte e ressurreição. Aqui veja que quem não dá, porque essa questão de entregar o dízimo, de ser liberado nas ofertas e ser generoso, é uma forma de demonstrar que aquele bem não é meu, eu sou apenas um mordomo, não estou preso a ele, não estou acorrentado ao dinheiro. E os fariseus, por serem avarentos, ou seja, amigos do dinheiro, filorginos, amantes do dinheiro, portanto avarentos, o que eles fizeram em relação, ao invés de mudar o comportamento, ao invés de tentar refletir sobre os males que a avareza traz, ter uma vida mais generosa, mais liberal, mais participativa, colaborativa, ser mais no aspecto do compartilhado, socializado, ajudar o outro, dessa mutualidade, dessa relação de ajuda ao outro. Ao invés disso, o que eles fazem? Eles zombam. Pode ver, o avarento fica zombando. Dízimo o quê? Liberar o quê? É só pastor que quer dinheiro. Aí começa a zombar. Ele não muda. Só que o interessante é que o texto diz que eles ouviram, e os fariseus que eram avarentos ouviam todas essas coisas e zombavam. Esse verbo ouvir aí, interessante, significa pessoas que eram capazes de compreender o que era dito. Aqui a ideia não é somente escutar, existia capacidade de compreensão, de entendimento deles, daquilo que eles ouviam. É um ouvir com entendimento, ouvir com clareza, ouvir com entendimento. Portanto, eles decidiram ignorar o que Jesus estava falando, decidiram ridicularizar e zombar de Jesus. Portanto, eles eram responsáveis por aquele comportamento, por aquela zombaria. É uma decisão aqui, não é uma ignorância.
Não é uma pessoa que não tinha noção, olha, não sabia, não tinha percebido. Não, não. Eles ouviram, eles possuíam entendimento. Mas como o coração deles já estavam dominados, ou já estava dominado, o coração dominado pela avareza, ao invés de mudar, eles resolveram zombar. Tem gente que é assim, tá errada, tem capacidade de compreender, de entender, mas decide não mudar e enquanto reação ou enquanto negação do discurso, ao invés de contrapor, fica zombando. Zomba, né? Zomba, porque não tem argumento, não tem o que falar, ao invés de argumentar, vai zombar. Zombar, ridicularizar, porque querem continuar naquele comportamento. Mas pessoas responsáveis, que tinham condições de compreender. Os fariseus, que eram avarentos, amigos do dinheiro, amantes do dinheiro, ouviam com capacidade de ouvir todas as coisas e zombavam de Jesus. Esse zombar aqui de Jesus, zombar, significa zombar, é torcer o nariz. Aquela do desprezo, do desdém, né? De isso aí é um idiota, esquece isso. Né, tal, né? Escarneceu, ridicularizava Jesus. Aqui a ideia desse zombar é torcer o nariz, ignorar, desdenhar, tratar com desonra, tratar de modo ridículo. Aí você encontra nesse texto aí uma correlação com Lucas 12:15. Tá ali. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de alguém não consiste na abundância do que possui. Eu não posso, até posso possuir, eu não posso ser possuído pelo bem. Quando a pessoa se lucupleta, ou se vangloria, ou bate no peito porque possui, na verdade ela é possuída pelo dinheiro. Ela é possuída por aquela divindade e, portanto, a vida de alguém não deve ser aquilatada, medida em relação àquilo que a pessoa possui. Veja aqui que está tratando de um tema muito complicado. Viu? Você que está aí que é avarento, você que não é generoso, não sabe compartilhar, que é incapaz de investir na obra, investir no reino, de abençoar pessoas. Cuidado, você pode ser uma pessoa avarenta. Você que questiona sobre o dízimo, não, dízimo é do Antigo Testamento, não sei o que. Na verdade, está escondendo um coração avarento. Vigia aí, varão, vigia aí e põe a sua vida no altar. Veja, por que Deus no Antigo Testamento estabeleceu a ideia do ano sabático, do jubileu? No ano sabático, jubileu, a terra tinha que descansar e deveria se perdoar as dívidas e libertar os escravos, porque essa ideia, né, tanto do ano sabático, do jubileu, né, que seria o perdão que acontecia a cada 7 anos sabáticos, isso tudo parte de uma premissa de um Senhor que é dono da terra. A terra não é minha, a terra é de Deus. Eu sou, na verdade, um mordomo, um majordomos, ou um oikonomos, né? Oikonomos, alguém que administra os bens que ele me confia, mas a propriedade é de Deus. Quando a pessoa tem essa ideia de possessão e que Deus não é o Senhor, ele tem dificuldade disso. Então perceba que o tempo todo a prática do dízimo e a prática da liberalidade, da generosidade é uma forma também de blindar o nosso coração da avareza. O avarento, ó, Deus abençoe, vai com Deus. É a mão mirrada. Que Jesus hoje te cure da sua mão mirrada e você seja liberto em nome de Jesus, viu? Veja aqui, ó, que o texto diz assim, né? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Aqui a palavra avarento é a mesma palavra que amantes do dinheiro. Não seja um amante do dinheiro, porque ele pode te sufocar. Alma, come, bebe, folga. Porque tinha muitos bens nos celeiros. Então aquele homem ouviu uma voz: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Veja que é um problema sério quando você confia a sua vida na riqueza, se torna uma pessoa avarenta. E por conta da avareza dos fariseus, Jesus traz à tona a parábola que estamos aqui vendo, que é a parábola do rico e do Lázaro, né? Aí e essa parábola acaba trazendo na sua esteira uma discussão sobre riqueza e pobreza.
Ah, pastor, Deus odeia a riqueza, Deus ama o pobre, porque o evangelho veio para o pobre, porque o pobre, o oprimido e a viúva e o órfão, Deus tem os cuidados de Deus, porque Deus é o juiz da viúva e o pai dos órfãos. Porque Deus o pobre, porque o pobre é Deus, porque o pobre, porque o pobre, porque o pobre, porque o pobre e o rico é demonizado. Essa visão é extremamente equivocada. Jesus não veio para o pobre, socialmente falando. Ele veio para o homem, independentemente da sua posição social. Não veio salvar o pobre, veio salvar o homem. Ali, o evangelho pregado aos pobres é o pitorrós, é pregado para aquele que reconhece que necessita da graça de Deus, necessita de um Salvador, independentemente da sua posição social. Você encontra na Bíblia trocentas pessoas ricas que foram salvas e as suas riquezas em função da própria bênção de Deus. Portanto, riqueza e pobreza não servem de elemento para poder dizer se a pessoa é de Deus ou não. Tá? Vou explicar para você aqui em rápidas palavras. Ó. Nem a abundância nem a pobreza determinam a condição eterna de ninguém. Somente o nosso relacionamento com Jesus decide a nossa felicidade ou aflição eterna. Vou repetir. Nem a abundância nem a pobreza determinam a condição eterna de ninguém. O que determina essa condição eterna é o nosso relacionamento com Deus. Como nós nos relacionamos com Ele. Aqui, por exemplo, ó, Adão tinha em abundância. O homem mais rico da Bíblia é Adão, na minha cabeça, né? Porque imagina, o cara foi colocado no paraíso, Deus lhe deu o paraíso e mandou que ele governasse, dominasse sobre as coisas criadas, sobre répteis, da terra, aves do céu, peixes do mar, uma posição tremenda, lavrar e guardar o jardim, pode comer de tudo, uma abundância extraordinária. Deus estabeleceu o limite. Aqui, essa árvore do bem e do mal não pode comer, porque por mais que a pessoa tenha abundância, ela tem seus limites também, e o problema da avareza e da soberba é exatamente não reconhecer esses limites que fazem parte da existência humana. Adão é uma pessoa rica, Deus colocou ele de uma vida próspera, uma vida abençoada, regalada, um homem que tinha acesso a todas as árvores do jardim, todas as animarias do campo, uma pessoa que tinha em abundância. Adão, tá lá, E o problema é que ele quis pegar o que não lhe devia pegar, entendeu? Assim, Abraão, Davi, Salomão, Chus, Arimateia, pessoas ricas. Deus enriqueceu Abraão, o abençoou e o engrandeceu. Davi, Deus tirou por detrás das malhadas e colocou no trono, deu-lhe riquezas, Deus abençoou, prosperou a vida de Davi. Salomão, da mesma forma, ele pediu sabedoria, Deus disse que daria sabedoria e riquezas, e a riqueza de Salomão é extraordinária. Só você ler depois lá os textos relativos a Salomão, uma época de rico em ouro, em prata, até a prata perdeu o valor por conta da quantidade da abundância de prata que existia no reino de Salomão. Do Senhor é o ouro e a prata. Deus, no caso, é proprietário, portanto, a riqueza não tem nenhum peso de maldição. Essa ideia aí que a esquerda ou que os comunistas dizem que se existe um rico é porque existem pobres. A pobreza dos pobres é justificativa da riqueza dos ricos. Isso é mentira, A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Está aí a terra, você pode produzir riqueza. Produzir riqueza, independentemente dela ser causa de pobreza de quem quer que seja. Você tem uma ideia, por exemplo, uma ideia, Aí você bota em prática essa ideia, você vai produzir riqueza com essa ideia. Porque a riqueza não é estanque, não tem é linear. Tem aqui assim, 10 riquezas, 10 reais, por exemplo. Aí você tem você tem 10 pessoas, cada um fica com um para todo mundo ficar igual. Mas não existe só 10 reais, existem trocentos, trilhões, enfim, de riqueza, tem esse tom de assim, infinito, mas é um tom incalculável. Você vai produzir riqueza,
Não é por conta dessa divisão, distribuição dela, que você vai ter todo mundo igual. Não entende? Não é uma questão tão assim simples do ponto de vista da matemática. Você pode produzir riqueza. E você pode produzir riqueza, né, assim, sem nenhum peso de questões vinculantes à opressão de quem quer que seja. Deus é retratado como rico. Não só como pobre. Veja, né, o senhor da parábola que deu dons, deu talentos aos seus mordomos e depois voltou para buscar. Ali ele é retratado como rico. Essa imagem, a própria parábola do mordomo infiel, né, quer dizer, o seu senhor era rico, então Deus é pintado como um ser também rico. Essa demonização da riqueza é fruto aí dessa esquerda que tem uma compreensão equivocada. Essa livre ação para você ter riquezas, ter bens, do potencial humano. Deus deu ao homem a terra. Cada um vai, né, desenvolver a partir das habilidades que tem para poder então alcançar riquezas. O problema não está na riqueza, mas sim no modo como você a utiliza, como você a realiza, como você a compreende, o que você faz para obtê-la. Aí são outras questões. Ela em si não é nenhum problema, né? Qualquer pessoa pode ser rica. Até pessoas que não servem a Deus, né? Tá lá, trabalha, desenvolve e tem uma ideia, implementa e constrói uma coisa e tal, e vai. E assim, por exemplo aqui, né? Pra você entender, eu estou aqui nesse canal aqui no YouTube, tal. Vamos supor que daqui a pouco tem uma ideia, um vídeo que viraliza e tal, e vem trocentos seguidores, se inscreve no canal, uma coisa que você não sabe nem descrever, às vezes, que é verdade, tem coisas aí que viralizam, que você não sabe nem por que viralizou, aí tal, entra, aí por conta disso vai monetizar o canal, e tem outras questões e tal, e vem palestras, a pessoa está milionária, né, sem oprimir ninguém. E pelo contrário, até sendo generosa com as pessoas que trabalham com ele, né? Até pagando para além do que o mercado paga, uma vida abençoada, e não tem a ver com absorver bem de outros, né? Aqui bem simples, aqui não vou aqui entrar no mérito filosófico. Te aconselho você ler Adam Smith, A Riqueza das Nações, compreender a dinâmica do liberalismo econômico. Aí você, né, tem uma questão de modelo de crescimento. Inclusive, eu sou um liberal nesse aspecto, né? Sou defensor de um Estado mínimo, um Estado que faculte, que dê condições à iniciativa privada, porque ela gera riqueza, gera emprego, dignidade. Essa postura socialista, comunista de um Estado totalitário, um Estado dono de tudo, isso aí é uma opressão, não deu certo em lugar nenhum do mundo. Portanto, eu sou, né, defensor não de um capitalismo selvagem, mas da livre iniciativa privada, que você pode desenvolver, trabalhar e crescer para a glória de Deus. Aí você tem que saber como utilizar a riqueza. Como utilizar a riqueza, porque tem a ver com as funções da riqueza, ou, né, dos bens. Veja, sobre as funções da riqueza, o seu poder, a sua importância, o autor Paulo trabalha isso de modo recorrente. Eu vou aqui trazer para você um texto clássico, bem direto, bem rápido, sobre esse assunto, que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 17, 18 e 19. E nesses textos eu vou tratar com você sobre a questão da riqueza e das suas funções. Está lá. Manda aos ricos desse mundo, que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que atesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Veja aqui as palavras que eu destaquei. Acabei aqui de receber no meu estúdio aqui a minha filha que entrou aqui, né? E acabou que tinha um pouco de tensão, mas aqui voltando aqui ao foco, né? Aqui, ó, manda aos ricos desse mundo
que não sejam altivos. Veja, aqui a fala é para os ricos desse mundo. Não sejam altivos, ou seja, não sejam arrogantes, soberbos, presunçosos, que crendo em falsas onipotências, tomado pela soberba e pela altivez. Isso aqui é um problema, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, Deus abate ao soberbo, né? E a soberba, inclusive, é que precede a ruína. A soberba precede a ruína, porque o arrogante acaba caindo. Não se vanglorie, não se sobrepuja, não queira ser o maioral por conta da riqueza, porque a riqueza ela é transitória. Nesse mundo aqui tudo é transitório, né? Tudo é efêmero, é passageiro. Existem elementos mais importantes para você, de fato, valorizar. A grandeza da vida, a sabedoria da vida, ela está exatamente, né, na capacidade de distinguir, de definir o que de fato vale a pena, o que de fato tem valor, em que consiste de fato, né, a felicidade e o valor. Então, riqueza não é. Se você está vivendo para ser rico, meu irmão, você está perdendo a oportunidade de viver de fato, né? Porque, manda os ricos, né, que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas. O que tem de gente milionária, bilionária, que do dia para a noite ficaram pobres, até agora, esses dias, inclusive ontem, aqui, antes de gravar esse vídeo, ontem, conversando com um amigo, né, uma pessoa que ele ganhou para Jesus, uma pessoa bem-sucedida, um alto funcionário público e que acumulou riqueza e tal, que morava em Friburgo, né, com aras, cavalos assim, puro sangue, uma vida bem desenvolvida, próspero, mas houve lá a tragédia, né, em Friburgo. Aí o aras dele sumiu, né? Foi atolado, né? Coberto de lama e tal, um desastre, uma coisa terrível. Infelizmente, né? Até contando que esse casal até faleceu, enfim. E quantas pessoas que na bolsa de valores, do dia para a noite, descaem ali as ações e vem a questão da falência. A riqueza não deve ser um parâmetro de confiabilidade para sempre. Você precisa confiar em Deus. Então, não põe a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Veja aqui que a riqueza tem uma função. Qual a função? É gozarmos dela, desfrutarmos. A riqueza tem esse papel de nos levar a desfrutar, a experimentar, né, a consumir coisas importantes, coisas boas, como uma boa alimentação, boa vestimenta, como viagens, passeios, como joias. Viver a riqueza que Deus te deu, meu irmão, desfrute, goze, né, utilize. Não tem essa ideia de se guardar, acumular, e não, tem gente que passa a necessidade tendo condições de viver bem. Daqui a pouco você vai morrer, aí vem outra pessoa e vai desfrutar dos seus bens. Não vou dizer aqui o seu Ricardo em respeito ao Ricardo, mas de repente você pode aí estar acumulando os seus bens, você morre, vira uma outra pessoa, casará com a sua digníssima e vai desfrutar de tudo. E você vai ficar aí a ver navios, né? Ou de repente aonde você vai estar, não sei. Enfim, desfrute do que Deus te deu, desfrute da riqueza. Que ela seja fonte de gozo e alegria para você, a sua casa, a sua família. Não se furte de viver bem, porque o valor dela de fato é de levar a te dar condições. Mas é só isso? Não. Aqui, ó. Que façam o bem. Veja, a riqueza tem o poder de gozarmos dela, mas também de fazer o bem. Ou seja, que ela seja fonte para abençoar pessoas. Não sonhe só você sozinho. Inclua pessoas nos teus sonhos, nos teus projetos. Abre o coração para abençoar pessoas. Há uma gama enorme de pessoas ao seu redor que estão gritando, gemendo com necessidade. Seja generoso. Pratique a generosidade. Seja sensível ao coração, né, aflito. E partilhe, socialize e comunique. Né? Seja mão aberta para abençoar pessoas. Você vai ver que você, ao socorrer o necessitado, Deus vai te abençoar e você será também uma pessoa abençoada na presença de Deus. Que entesourem para si mesmos bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Olha só, ele está aqui, Deus nos dá para gozarmos dela,
através dela, da riqueza, fazer o bem, ó, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, ou seja, generosos, mas que também entesourem para si, no contexto espiritual, para alcançar a vida eterna. Ele deu um tom aqui espiritual, porque a riqueza, o bem, serve para a pessoa, para abençoar pessoas e para investir no reino, questões espirituais. A propósito, o que vocês têm feito da sua riqueza? Dos seus bens? Ah, pastor, não importa o valor, pode ser bilhões, milhões ou milhares. Não importa o nível. O que você tem feito da riqueza, do bem que Deus te deu para você usufruir, administrar? Você tem desfrutado? Ou só desfrutado? Você tem abençoado pessoas e só abençoar? Que tem gente que dá tanto para os outros, dá tudo que tem e não olha para si. Não, preciso administrar, atender as suas demandas, mas também colocar no seu radar pessoas. Tem pessoas que são tão egocêntricas, tão avarentas, tão egocêntricas, que não conseguem colocar e abençoar ninguém. Ele só quer ser abençoado, mas é incapaz de abençoar. Como você tem tratado a riqueza em relação ao reino de Deus? Você é uma pessoa liberal, uma pessoa ofertante, uma pessoa dizimista, que investe no reino? Essas são as funções: investir no reino, investir em si e abençoar pessoas. Fora isso, você está perdendo a oportunidade de desfrutar da riqueza. Não há nenhum elemento de demonização da riqueza. O que é demonizado é a forma como a pessoa a utiliza. Portanto, utilize de modo saudável, de modo positivo, investindo no reino, investindo e abençoando pessoas e também, é claro, desfrutando da riqueza para a glória de Deus, né? Então, o rico foi para o inferno, da parábola, porque não percebeu que Deus o havia feito o seu procurador, com riqueza e influência, que poderiam ser usadas para a glória do Todo-Poderoso e o benefício espiritual e material do seu próximo. Portanto, ele foi um mordomo infiel. O avarento, ele é infiel. O avarento, ele é acumulativo. O avarento não compartilha, não socializa, ele é avarento. Está doente, a alma enfermiçada, escravizado pela riqueza. Rompa com isso, meu irmão, e pare de ser uma pessoa usurenta. Entrega o teu dízimo, mostre que o dinheiro não te domina. Blinde o teu coração. Quando você é dizimista, é ofertante, fiel e você é generoso, você está se libertando das amarras da riqueza e não vai morrer como o Zé das Medalhas, que foi sufocado por conta da riqueza, né? Eu vou dar aqui uma pausa nesse vídeo. Vou fazer a parte 2, porque já são aqui 50 minutos de reflexão. Então vou voltar aqui com você no próximo vídeo, vídeo 2, que vou tratar aqui do rico e Lázaro, né, da maneira como eles viviam. Então aqui já adentrar na questão vinculante à vida pós-túmulo, beleza? E espero você no próximo vídeo. Fique conosco, Deus te abençoe. Vamos em frente, em nome do Senhor Jesus. Quem concorda aí, diga amém.